Fala turma, sejam bem-vindos ao Novo Mundo Podcast. Esse podcast eu tô gravando dentro de casa, então eu tô falando um pouco mais baixo, porque tem gente dormindo. Mas eu acho que vai dar pra ouvir bem. Eu vou testar, que daí já facilita. Deu boa, tirando o meu manejo deveras amador com o celular, que eu vi ali que deu um mau jeito, mas eu não vou regravar a introdução porque daí perde, sei lá, perde a espontaneidade, vamos colocar assim. Eu estou fazendo um jejum de 36 horas e cara, é isso aí, eu estou fazendo um jejum, já estou há 36 horas, não vou ficar mais tempo. Eu sinto que eu poderia ficar mais tempo, mas muito empenho e um dos principais motivos para eu fazer esse jejum é ver se durante o jejum a minha libido dava uma acalmada, dava uma paz. Porque você, cara ouvinte, que é homem, você sabe que a libido é um negócio foda. Você sabe que a libido é um negócio complicado. E eu achei que esse jejum iria diminuir a libido, porque diz que quando você, um santo falava isso, quando você corta o... não vou lembrar o nome de cabeça agora, mas ele falava que quando você corta o pão e o vinho, a libido, ele não falava com essas palavras, mas é mais ou menos isso que ele falava. A libido, ela desacelera também, ela diminui. Eu senti que ela deu uma diminuída, mas ela não sumiu. Talvez ela sumisse se eu ficasse mais algumas horas de jejum. Mas eu acho que para um primeiro jejum, 36 horas já tá de bom tamanho. Eu achei que eu ia me sentir mais fraco, mas até que eu tô bem. Tô só um pouco mais acelerado, quando eu vou caminhar eu tenho preguiça. Assim você fica um pouco mais... teu corpo quer economizar energia, então você quer evitar ficar saindo, você quer evitar ficar caminhando, você quer evitar ficar fazendo coisas. E agora que eu passei das 30 horas de jejum, eu senti também que a minha capacidade de atenção... Na verdade não, eu tô mentindo. Acho que a minha capacidade de atenção até melhorou. Eu me sinto mais leve, me sinto com uma capacidade melhor de poder prestar atenção nas coisas, porém com uma disposição menor. Então se eu for ler alguma coisa que me agrada, eu vou ler aquilo tranquilamente. Mas se eu for fazer alguma coisa que vai exigir um pouco mais de esforço, eu já sinto uma indisposição um pouquinho maior do que o normal. Mas tirando isso, tem também que eu medito todos os dias e eu senti uma meditação, consegui meditar muito mais e com muito mais facilidade enquanto estava fazendo esse jejum. E isso foi muito bom, eu acho, porque geralmente quando medito é uma meditação meio sei lá, meio... tipo, você faz meio que na base da obrigação, mas você não quer mesmo fazer aquilo, entende? E dessa vez não. Foi uma meditação que foi mais gostosa, mais fluida. Eu deixei os pensamentos fluírem, eu nunca consegui esse lance de não pensar em nada enquanto medito, mas eu acho que ninguém não pensa enquanto medita. Acho que o segredo é você não pensar com intenção, tipo, será que eu vou ter que ir amanhã? Amanhã é domingo, vou poder descansar, coisa boa. Ou então, caralho, segunda eu tenho o trabalho da faculdade, ou então, não sei, tendo pensamento com intenção, tipo, você quer pensar naquilo, você quer pensar em alguma coisa, você cala esse pensamento intencional, você deixa um pensamento mais inconsciente, que ele só vem na sua cabeça, ele aparece, ele é jogado na sua frente, e você deixa ele fluir, como se fosse um filme, mas você não fica tentando
se intrometer naquilo. Eu acho que assim é uma forma mais, é uma forma correta de meditar. Acho que é errado dizer que você consegue esvaziar a sua mente, porque, ou talvez eu nunca tenha conseguido esvaziar a minha também, e por isso que eu falo isso. Mas a minha experiência, a meditação, ela esvazia a mente, mas não completamente. Sempre vai ter o subconsciente mandando, sei lá, algum pensamento aleatório, e você deixa ele ir e fica observando esses pensamentos como se fosse um filme. Mas é isso. E enquanto eu estava de jejum, eu resolvi organizar meu computador, porque era uma atividade relativamente simples, porém maçante. Então era perfeito para um jejum, onde você está mais leve, você está com mais saco para as coisas, você se estressa com mais dificuldade, você tem menos energia para ficar estressado, mas ao mesmo tempo você tem mais foco, porque acho que o seu corpo, por não ter que ficar digerindo comida, ele consegue ficar mais tempo focado em dar energia para o teu cérebro, mas isso é óbvio que vai durar 1 ou 2 dias de jejum, e depois aí o cérebro vai começar a ficar sem energia também, aí você vai começar, não sei, você vai começar, eu acho que dizem, né, que daí você começa a ter confusão mental, começa a ter, sei lá, problema, né, o cérebro começa a fraquejar também. Mas eu usei esse foco do jejum para organizar meu computador, e eu resolvi ver uns vídeos antigos meus que eu fiz falando mal da minha cidade. Na época eu era adolescente, tinha 14 anos, agora eu tenho 25. E eu fiz, e tinha dado uma merda muito grande, não tinha dado uma merda muito grande, mas tinha repercutido na cidade. E muita gente começou a me criticar, muita gente um pouco mais velha do que eu, mas alguns adultos também. Tanto que na época, até um tio meu, ele falou, tira esses vídeos do ar aí que vão querer descer a porrada em você na rua, não sei o que. E sabe, deu uma repercussão tão grande por uma coisa, e até eu comecei a acreditar que eu tinha falado uma besteira nesse vídeo. E hoje eu resolvi, mas ficou por isso mesmo, passou, e eu pensei, caralho, acho que falei merda, não devia ter feito isso. E eu fiquei com essa marca cravada dentro de mim. E hoje eu resolvi rever esse vídeo, e sempre que tinha uma pastinha lá que tinha esses vídeos, e algumas fotos antigas também, e eu sempre sentia um sentimento ruim quando eu via essa pasta. Quando eu clicava era só para ver as fotos, que eram mais tranquilas, mas elas também me davam um sentimento ruim. Mas eu nunca clicava nos vídeos, eu não queria ver, raramente tentava clicar nos vídeos. Mas dessa vez eu resolvi ver o vídeo em questão, ver os vídeos que eu tinha, e ver se eu achava esse vídeo em questão. E eu achei esse vídeo que eu fazia falando mal, e foi um vídeo com críticas muito bobas, assim, entendeu? A cidade não tem isso, a cidade não tem loja tal, porque o preço do chocolate aqui é mais alto do que em uma cidade maior. Sabe, eram críticas muito bobas, e por mais que eu fosse um adolescente, e sei lá, como acho que uma grande parte dos adolescentes, eu soava muito presunçoso, é o cringe de hoje, né? Eu era cringe naquela época, vamos dizer assim. Eu olho para hoje, para aquela época, e eu sinto muita vergonha, porque eu era presunçoso, mas ao mesmo tempo era idiota, entendeu? Mas eu era adolescente, eu tinha 14 anos, a idade certa para você ser presunçoso e idiota é nessa época, e eu fui. Só que isso repercutiu, e quando isso repercutiu, foi na minha visão, e agora eu vejo, revendo esse vídeo, eu percebo que foi uma coisa muito desproporcional, porque eu tinha feito um vídeo criticando uma cidade. Eu não tinha criticado uma pessoa, eu não tinha criticado um grupo de pessoas, eu não tinha criticado, só tinha criticado uma cidade que eu morava desde que eu nasci. Não é como se eu tivesse criticado uma cidade que eu conhecia, que sei lá, passei 2 anos, ou sei lá,
Não é como se eu fosse um cara super famoso que tivesse ido em alguma cidadezinha, passado 2 semanas e feito um stories criticando. Não, eu morava lá e era um canal muito pequeno, onde eu já andava fazendo alguns vídeos e nunca repercutia muito, entende? E esse acabou repercutindo bastante e sabe, assim, o canal ele era pequeno, eu tinha a intenção de ter um canal grande, mas naquela época é óbvio que não ia acontecer, porque eu tinha 14 anos, e eu só me inspirava, eu era só um papagaio repetindo, tentando emular uma personalidade estilo Felipe Neto, estilo PC Siqueira, que eram os caras que faziam sucesso na época, estilo Caio Moura também. E eu percebo que nesse vídeo até que foi acima da média dos vídeos que eu fazia pra época. Claro que não foi bom, mas pra época, se comparado aos outros vídeos que eu fazia na época, que eu vi todos ontem, aproveitei para ver. Já que eu estava de jejum, um jejum espiritual de certa forma também, eu resolvi me conectar com o meu passado, porque era uma parte dentro de mim que me incomodava bastante. E, bem, aí eu fiz o vídeo, eu revi o vídeo, e a primeira coisa que me impressionei foi que o vídeo durou 3 minutos, entendeu? Tinha 3 minutos aquele vídeo. Eu fiquei, caralho, isso deu uma dor de cabeça tão grande na minha vida, por um vídeo de 3 minutos, onde eu só falhava um monte de bobagem, sabe? Críticas infantis, adolescentes. Só que teve gente que comentava, eu nem lembro direito, porque faz 11 anos, mas teve gente que, assim, eram uns xingamentos bem pesados, assim, e é claro que você tem que aprender a lidar com isso, com um hater xingando na internet. Só que eu tinha 14 anos, então eu acho que eu posso me dar essa carta branca por não ter sabido lidar com isso muito bem na época. E o pior é que eu fiz um vídeo resposta. Se fosse com a minha cabeça de hoje, eu não teria feito. Eu teria fixado. Se bem que hoje não tem essa opção, né? Mas o que eu teria feito naquela época seria simplesmente, para todas as pessoas que comentavam merda naquele vídeo, xingando, eu nem lembro do que elas xingavam. Eu excluí os vídeos na época. Mas se fosse hoje, eu acho que eu não teria excluído. E eu só teria respondido obrigado pela audiência, obrigado por assistir. E pronto, entendeu? Teria usado essa ironia leve e seguido. Não teria feito resposta nenhuma. Eu não dei para trás, eu não pedi desculpas. Eu mantive o meu ponto firme, mas eu nem isso iria fazer hoje. Eu simplesmente iria agradecer a todos que estavam me xingando nos comentários, por ironia mesmo. Obrigado por assistir, obrigado pela audiência, obrigado por assistir. Ctrl+C, Ctrl+V, obrigado por assistir, obrigado pela audiência. Ia fazer isso até cessar. Mas é óbvio que naquela época eu tentava ficar discutindo nos comentários, enfim. Era meio retardado. E depois desse vídeo veio uma eu entrei numa espiral muito grande de solidão, entende? Eu lembro até hoje que no meu aniversário de 15 anos, hoje eu passo meus aniversários sozinho, mas eu não me importo mais, entendeu? Eu não faço mais questão. Só que naquela época eu ainda me importava, e eu ia fazer uma festa de 15 anos, e eu esperava que, eu tinha chamado algumas pessoas, eu esperava que elas fossem aparecer, e deu que ninguém apareceu, e parece que um amigo meu, que eu acho que ele talvez iria, mas ele não apareceu, não sei porquê também, eu não lembro nem se eu tinha convidado ele ou não, mas eu não sei, eu sei que assim, eu fiz uma festa, e não foi ninguém, entendeu?
Tipo, foi só uma vizinha lá e foi isso. E depois disso entrou numa espiral de decadência e solidão que eu fiquei muito tempo, eu fui me reclusando porque eu não conseguia entrar em nenhum grupo. Eu tinha falado mal da cidade, muita gente da cidade tinha ficado puta por um vídeo feito com uma criança de 14 anos, então meio que eu tinha sido excluído socialmente da cidade por causa disso. E é isso aí. E daí é óbvio que com o tempo as pessoas foram esquecendo, mas sabe, depois de 3, 4 anos ainda tinha gente lembrando, sabe? Tipo, tinha passado 2 ou 3 anos e gente passava na rua, gritava pra mim, porque a cidade não é uma bosta, não sei o que, sabe? Por um vídeo que eu tinha feito meio que no cunho humorístico, entendeu? Eu tinha meio que passado pelo que o Monark passou, o que o Petri passou, é claro que em proporções menores, só que eu também era menor. Eu não tinha 30 anos, eu não tinha 35 anos, eu tinha 14 anos. Então acho que por mais que seja uma besteira, quando você é um adolescente ou um pré-adolescente, meio que você é uma besteira ambulante. Então qualquer besteira vai te afetar. Porque você por si, você é uma besteira ambulante. Você não é um ser humano formado completo. E daí eu entrei nisso e é engraçado que que eu acho que tudo que fazia nessa época era buscando inconscientemente alguma validação. E eu lembro que eu entrei na faculdade só para tentar ir para outra cidade, para ver se conseguia emprego em outra cidade, porque eu queria sair dessa cidade que eu moro, porque eu comecei a detestar ela de verdade daí por causa disso. Aquele vídeo tinha feito meio pela zoeira, eu percebi isso quando eu vi esse vídeo ontem. Mas depois disso eu comecei a detestar mesmo essa cidade. E aí eu não detestei ela por ela não ter coisas, eu não detestei a cidade por ela não ter coisas, mas comecei a detestar ela pelas pessoas mesmo. Ou seja, basicamente fui cancelado numa época onde essa palavra nem existia nesse contexto. Só que é muito interessante porque eu viajar realmente foi muito bom, porque eu fui para outra cidade, graças a isso eu consegui uma namorada em outra cidade, coisa que eu nunca consegui aqui. Consegui conhecer novas pessoas de outros lugares. E é irônico porque todas as pessoas que moravam aqui e falavam que era um absurdo falar que aqui não tinham nada, precisavam ficar pagando todo mês mensalidade de ônibus para ir para outra cidade para estudar, porque essa cidade não tem nenhuma porra de uma universidade. Só que eu percebi uma coisa muito interessante, porque eu tava nessa, né? Tava conseguindo resolver a minha vida lá, e então eu fui atropelado e a minha vida ela virou de ponta cabeça e todas as pessoas que eu achava que tinha feito alguma espécie de amizade na faculdade, no ônibus, todas sumiram como neblina. E eu vi que no fim das contas eu estava sozinho no mundo. Só que eu comecei a perceber que se eu estava sozinho no mundo, eu não devia satisfação para os outros. Então eu pensei, eu odeio morar nessa cidade, eu odeio esse lugar. Mas eu não preciso dessas pessoas. Porque quando eu precisei delas, quando precisei de qualquer apoio, ninguém veio me apoiar, ninguém veio me visitar quando eu estava me recuperando do meu traumatismo craniano. Então foda-se. E daí, pouco tempo depois disso, pouco tempo não, alguns anos depois disso, veio a pandemia. E daí todas essas pessoas que, no fundo eu sabia que todas as pessoas elas eram em algum grau egoístas. Depois desse incidente do acidente eu percebi que as pessoas elas eram egoístas por natureza. Eu tinha aceitado isso com 20 anos, após o meu acidente. Mas, quando veio essa pandemia, essas mesmas pessoas, inclusive
parentes que não vieram me visitar nenhuma única vez para ver como é que eu estava, para perguntar se estava bem. Após o acidente, essas pessoas começaram a erguer bandeira de vidas importam, vacinas e não sei o que. A pandemia ela foi a pau de cal que precisava para eu entender que a maioria das pessoas, elas são cascas vazias, elas não entendem, elas não conseguem pensar por conta própria. Elas só têm um ressentimento dentro delas que elas precisam urgentemente pegar para Cristo para descontar nele as frustrações das vidas mundanas que elas levam. Porque se você parar para pensar bem, o mundo hoje ele é um lugar muito desumano. Você tem que trabalhar, você tem que estudar muito mais do que no passado para ganhar pouco, e nesses últimos 2 anos nem se divertir você podia. Então era basicamente uma escravidão a céu aberto. Então as pessoas elas têm essa necessidade, essa energia contida, elas precisam descontar isso, essa raiva. Elas não podem descontar essa raiva no sistema, porque se elas tentarem fazer isso, o sistema vai engolir elas. Então quando alguém dá um escorregão, essas pessoas elas aproveitam para descontar todo o ódio e ressentimento que elas têm pela vidinha delas nessa pessoa. Foi o que aconteceu com o Monark em esses tempos. Que ele cometeu foi um deslize, mas como sempre as pessoas elas precisam ou usar isso como forma de ganhar poder, o que eu acho até mais digno, ou simplesmente cancelar só por cancelar para, sabe, descontar uma frustração pessoal delas, que nem elas conseguem perceber que elas têm, em cima de outras pessoas. E foi o que aconteceu com o Monark. Eu não vou falar que foi o que aconteceu com a Mamãe Falei, porque no caso dele não foi um deslize, foi um áudio bem... O meu vídeo também tinha 13 minutos, só que eram piadinhas bobas, era um contexto humorístico. Eu era um adolescente, então era um humor bem embrionário, mas era humor. Um humor ruim, mas não deixava de ser humor. O Mamãe Falei, ele estava falando sério, então é diferente. Mas, por exemplo, o Monark, não era uma piada que ele fez, mas claramente ele foi mal interpretado e as pessoas não quiseram saber. Elas não se deram o trabalho. Ou pior, elas se deram o trabalho de entender o ponto, mas viram que elas podiam ter o poder de massacrar o cara e massacraram, mesmo sabendo que a reação delas estava sendo desproporcional. Só para ganhar poder e prestígio em cima disso, ou pior, só pelo prazer de detonar alguém sem ganhar nada em troca. E são essas pessoas que simulam falsa virtude são as mais desprezíveis, na minha opinião, porque elas têm mais do que qualquer um desejo enorme de detonar alguém. E eu sou uma pessoa ressentida, só que eu sei e eu reconheço isso. Eu trabalho em cima disso para não deixar esse ressentimento tomar conta de mim. Mas as pessoas são tão estúpidas que elas nem têm a capacidade de perceber que elas têm esse ressentimento dentro delas. Então, quando alguém comete um deslize, ao invés de elas tentarem entender, elas simplesmente atacam essa pessoa porque elas não percebem que elas têm uma necessidade enorme de humilhar alguém e de diminuir alguém pura e simplesmente para descontar algum problema, pura e simplesmente pela vontade de rebaixar alguém mesmo. E a prova é que as pessoas elas só fazem isso com alguém que realmente não tem perigo. Elas só fazem isso
com alguém que ela sabe que podem fazer isso sem sofrer nenhuma consequência. Porque mesmo, vamos lá, vamos no extremo mesmo, o Mamãe Falei, que foi um caso um pouco mais sério, ele falou coisas. A gente mora num país onde pessoa, cara, é um exemplo perfeito. Tem o mendigo e tem o Mamãe Falei. O Mamãe Falei, ele falou que ele queria lamber o cu de uma ucraniana porque elas são gostosas. E como elas são pobres é mais fácil. Foi uma afirmação babaca. Mas não foi um crime. Agora você tem um mendigo que ele abusou. Ele, aliás, ele estuprou, né? Vamos colocar essa palavra. Ele o quê? Estuprou. Foi isso que ele fez com aquela mulher lá. Basicamente ele abusou de uma mulher que tinha problema mental. Eu não sei se é verdade, mas a narrativa é essa. Ela tinha problema e ele se aproveitou disso. E as pessoas, elas viram a notícia assim. A mulher tinha problemas mentais, o cara foi lá e comeu ela. E o cara ganhou apartamento. Ele fez uma coisa que se uma Mamãe Falei fizesse como ucraniana, que é usar o status dele para comer ela, se ele tivesse usado o status dele para comer ela, a ucraniana, ia ser menos pior do que o caso do mendigo. Então, a pandemia, Monark, Mamãe Falei, o mendigo, tudo isso meio que de alguma forma muito maluca se ligou, esse é o meu caso do passado, porque eu também sofri uma represália bem grande, pura e simplesmente por palavras, por ter falado coisas. Mas eu não vou ser tão extremista, porque teve gente que gostou do vídeo, mas eu não tive maturidade para continuar mesmo com as críticas, porque eu só tinha 14 anos. Só que de qualquer forma, esses fatos que aconteceram comigo em 2011 e os que aconteceram agora em 2020, 2021 e 2022, eles meio que se conectaram, porque eu percebi que as pessoas gostam de serem enganadas, elas gostam de serem elas gostam de serem passadas para trás, elas pedem para ser enganadas, para serem passadas para trás. Agora eu entendo que esse país sempre vai ser corrupto, porque as pessoas merecem um país corrupto. Outro exemplo é o Bolsonaro. Ele fala muita merda? Ele fala muita merda. Mas as pessoas estão cogitando colocar no lugar dele um cara que roubou uma grana. Aí o cara ficou 20 anos no poder fazendo merda e roubando. E as pessoas vão preferir colocar um cara que faz merda, mas fala o que as pessoas querem ouvir, do que um cara que faz menos merda, vamos colocar assim, mas fala coisas que as pessoas não querem tanto ouvir. E lembrando que eu não sou bolsonarista, mas eu acho ele ser uma opção menos pior. Só que de qualquer forma eu lavo as minhas mãos, porque sabe tudo que aconteceu comigo em 2011 e tudo que aconteceu agora em 2000, agora nesses anos de pandemia, esse caso do Monark, do Mamãe Falei, do mendigo, me mostra que as pessoas, elas são influenciadas por palavras e não por ações. A maioria das pessoas, pelo menos. E na minha opinião, se você é uma pessoa que se deixa levar por palavras, que coloca mais peso em palavras do que em ações, uma pessoa assim, ela merece ser enganada. Ela merece ser enganada, ela merece ser passada para trás e ela merece ser tratada que nem escória.
Esse podcast é meio desesperançoso, mas eu acho que ele não está sendo derrotista, porque ele é basicamente meio que uma quebra de ingenuidade em relação às pessoas. Porque as pessoas, elas até têm uma certa bondade dentro delas, só que a estupidez dentro delas suplanta essa bondade, o que faz elas acreditarem num cara que faz merda, mas fala bonito, do que um cara que fala coisas rudes, verdades difíceis de serem digeridas, mas tem uma ação impecável. Inclusive, estou gravando esse podcast no domingo de Páscoa, e acho que não tem exemplo maior do que Jesus Cristo, que foi um cara que falava verdades inconvenientes, mas tinha uma atitude reta com todos. E o que as pessoas fizeram? Elas crucificaram ele. E elas não mudaram de lá pra cá, elas continuam do mesmo jeito. Só que eu não sou Jesus. E eu não vou mais ficar espalhando, tentando falar a verdade para as pessoas. Eu jamais, nem que me oferecessem, nem que rolasse a oportunidade, eu acho que eu não ia querer ser presidente, tentar concorrer, sabe? A grande verdade é que isso um cara, um tal de Ryan Santos falou, e nisso eu concordo muito com ele. As pessoas boas estão se calando, elas estão perdendo a paciência, elas estão desistindo de tentar acordar as pessoas estúpidas, e elas estão fazendo delas e deixando as pessoas estúpidas serem manipuladas, entendeu? Eu não sei se é bíblico isso, mas as pessoas boas, pessoas que realmente têm verdade no coração e querem falar essa verdade, são mais raras. As pessoas que têm essa verdade, elas estão escolhendo não falá-la para qualquer um. Que nem eu tenho esse podcast, mas eu não faço questão de divulgar ele para meu círculo social, para os meus amigos, os meus conhecidos. Eu divulgo ele em lugares muito underground, e eu prefiro assim. Porque quer saber, as pessoas normais do dia a dia, elas querem isso. Elas querem uma mentira doce e uma realidade desconfortável, ao invés de uma verdade desconfortável para ter uma realidade um pouco mais doce. Então, sei lá, é um podcast um pouco pessimista, mas eu não precisava, mas eu quis gravar, eu quis fazer essa reflexão, porque é uma coisa que mexeu bastante comigo. Mas é isso, e até a próxima.